Boa tarde, Dalcira. Boa tarde, ouvinte. Sempre um prazer poder participar do seu programa. Dalcira, a situação é a seguinte, o que ocorre? Havia uma grande dificuldade da empresa apresentar a proposta. Os trabalhadores que estavam ali em greve. Teve 2 sessões de conciliação junto ao Tribunal Regional do Trabalho e todas foram infrutíferas. E aí foi determinado um prazo para a empresa apresentar essa proposta até ontem, às 18 horas. A empresa não o fez. Isso gerou uma insatisfação nos trabalhadores e aí eles decidiram fazer mais pressão, né, diante do fato da empresa estar em silêncio, né, e resolveram parar totalmente durante a manhã. Ao parar totalmente durante a manhã, tanto a federação, que é representada por um colega lá em Porto Alegre, quanto a própria prefeitura, pediram uma ação, uma audiência emergencial para poder conversar e resolver isso, né? O TRT marcou uma audiência para as 15 horas e nós conversamos ali na audiência. E entre conversas e vai e vem, etc., o que o desembargador, o Ministério Público do Trabalho, entendeu? Assim, ele compreendeu que, primeiro, né, a parada total surtiu um efeito, porque na manhã acabou acontecendo uma reunião. A prefeitura foi até a empresa, se reuniram pela primeira vez, discutiram e chamaram os trabalhadores e falaram que iam resolver um impasse que havia entre eles ali, que eram os fatores de cálculo na tarifa que a empresa julgava que precisava constar e que, por algum ali desencontro de informação, o município não estava utilizando. Aí, a partir disso, ia ser feita uma proposta de valor para os trabalhadores. O tribunal entendeu que uma coisa não estava descolada na outra, né? Então, assim, tinha que ter uma proposta imediatamente, porque tem que resolver o problema dos trabalhadores, né, que é uma prioridade, e ele entendeu que o fato dos trabalhadores ter parado 50% motivou as partes a buscar uma solução, né? Tipo, o município se mexeu, a empresa se mexeu. Então, o Ministério Público do Trabalho fez uma sugestão, né? Nós tínhamos pedido para reduzir de 50% para 30%, porque, na verdade, 50% a empresa coloca as linhas que tem mais pessoas pagantes, e ela acabava não sentindo a greve, né? A greve para a empresa não tinha muito impacto, porque ele colocava ali os ônibus das linhas que tinham mais pessoas pagantes, ele acabava remunerando e não tendo impacto nenhum. A greve, praticamente, para a empresa não tinha impacto nenhum negativo. Então, a gente pediu redução para 30%. O Ministério Público do Trabalho fez uma sugestão mais firme, que é 30% somente horário de pico, os outros horários sem nenhum ônibus, levando em consideração o fato que, como esse movimento, a prefeitura se movimentou para buscar uma solução, né? Ela vai fazer um cálculo tarifário e colocando os valores que a empresa diz que ficou de fora. Aí a prefeitura solicitou para o sindicato, né? Já que a empresa não fez proposta nenhuma, vocês negociariam até que margem, né? Vocês pediram 10%, mas numa mesa de negociação, se a empresa propôs para vocês baixariam até quanto? Aí o presidente do sindicato disse 7%, a gente baixaria para 7%. Aí o que ficou estabelecido? Até sexta-feira que vem, o município vai fazer esse cálculo com um aumento de salário de 7% e as demais verbas trabalhistas de 7%, mais esses pontos que a empresa requereu, que acredita que estavam de fora do cálculo. Aí vai ter uma perspectiva de tarifa, né? Vamos ter uma perspectiva de tarifa para a gente começar a enxergar o que consegue aumentar de salário ou não com menor impacto na tarifa. Daí a gente vai começar a enxergar isso, né? Porque estava muito no campo que o trabalhador não enxergava nada, não enxergava proposta, não enxergava valores, não enxergava o que poderia aumentar, o que não podia aumentar. Muita na promessa, não, eu aumento se a prefeitura fizer isso. Aí a prefeitura, tá, mas para eu aumentar, tu tem que propor lá. Então, assim, saiu disso, né? Já vamos para um passo importante, que é um cálculo, e esse cálculo vai ser apresentado até sexta-feira que vem, e a partir dessa apresentação é aberto prazo para a empresa se manifestar se ela vai
confirmar a proposta de aumento de 7 ou não, né? Aí vai ficar a responsabilidade da empresa se opinar e se manifestar com relação ao que esse cálculo vai apresentar, né? Quer dizer, na verdade, hoje o município, os trabalhadores decidiram paralisar 100% de novo, a pressão deu certo, acabou a prefeitura abrindo essa possibilidade de incluir numa planilha de custos aqueles itens que a empresa alega que ficaram de fora na última avaliação, quando possivelmente o preço da passagem diminuiu, e a empresa se compromete a mandar para a prefeitura esses números e também a sentar nessa mesa de negociação a partir dos 7% que os funcionários aceitaram reduzir para 7%, já que a reivindicação inicial era de 10% de reajuste. Isso. E até na próxima sexta-feira da semana que vem, os ônibus vão circular apenas com 30% da frota em horário de pico. Exatamente. Isso foi a sugestão do Ministério Público e o desembargador em audiência concedeu. Pois é, e tem também, doutor Flávio, me parece aí, a gente soube que vazou algumas informações também daquelas audiências feitas, inclusive na Justiça do Trabalho aqui em Cachoeira, de que os próprios o juiz trabalhista e também o desembargador levantaram essa possibilidade de haver aí, entre prefeitura e empresa, um embate mais político e um ranço antigo entre as duas partes. Como é que a gente consegue abordar isso? Há situações extravagantes aos direitos trabalhistas e que acabaram sendo colocados na mesa e dificultando avançar, né, nas questões dos quais devem ser pertinentes à Justiça do Trabalho, né? Tanto é hoje mesmo o desembargador falou, questão de subsídio, isso a gente não tem competência para julgar. Eu não consigo decidir para a empresa ou para o município questões fora do âmbito de trabalho, né? E aí é uma coisa que ele insistiu muito, tem que se fazer uma proposta. E aí até é bom salientar, é importante, né? O município fez o gesto, né? O secretário pediu para se manifestar e disse, né? Não, então eu vou fazer o cálculo com esse aumento, com esse valor que os trabalhadores aceitam negociar no 7%, e aí a gente vai ver, e aí acaba, em tese, esses pontos de interrogação que a empresa utiliza para não fazer proposta nenhuma, né? E aí, mediante isso, o Ministério Público se manifestou e disse, bom, então assim, primeira coisa, a greve, aumentar a greve para 100% deu resultado, porque nós vemos uma parte avançando para frente, mas uma parte continua parada no mesmo ponto, não querendo apresentar proposta, né? Então, por isso que a greve foi mais apertada, né? Vai ser 30%, que é uma forma da empresa se manifestar, né? E aí, diante disso, a gente conseguiu avançar nesse ponto. Nós vamos ter um cálculo, esse cálculo vai indicar, vai levar como base o aumento salarial de 7% e as outras verbas, e ele vai indicar uma projeção de possível tarifa. E aí, com base nessas informações, a gente vai para uma reunião, né, para uma audiência, para bater o martelo, se a empresa aceita esse cálculo e dá o 7%, ou se negocia para 6%, para 5%, ou se o cálculo apresenta que há a possibilidade de chegar a 10%, que era a intenção dos trabalhadores desde o início, mas aí a gente tem um ponto de partida, entende, Jocir? A gente tem dados, a gente tem informação, né? Daí deixa de ser uma coisa que, eu vou oferecer se a prefeitura me der aumento de tarifa ou subsídio. Mas também entendo o lado do município quando ele diz, mas eu vou dar aumento de subsídio em base no quê? Quais são os valores? Você está oferecendo o quê para o trabalhador para eu acrescentar, né? Sim. Então esse impasse aí, a gente está conseguindo avançar nisso, né? Estamos conseguindo se desvencilhar desses nós, né? Porque a empresa alega desde o início, doutor Flávio, que no ano passado foi dado um aumento salarial aos funcionários, com a promessa de que o cálculo tarifário seria revisto pela prefeitura, e o que acabou acontecendo foi que, ao invés de um reajuste, houve sim uma redução no valor da passagem, né? E acabou aí um prejuízo, segundo a própria direção da empresa, sem um rombo sem fim. Agora, dessa vez, pelo menos a prefeitura abre essa possibilidade de revisar essas planilhas.
Assim, esse ponto especificamente, que é uma coisa que foge até da minha alçada, assim, né? Eu peguei essa conversa por atravessado, né? A gente acabou participando. Aí é uma coisa que teria que quase investigação jornalística, assim, porque tem o município tem as suas alegações ali que ele solicitou as informações e não recebeu. Aí o dono da empresa, ele alega que ele não precisaria levar as informações, era para ser considerado. Então tem um debate ali entre a empresa e o município, de desencontro de informações, né? Então a gente não se sabe quem falhou ali, né? Daí é uma coisa que eu acho que, de repente, fazer uma entrevista com os dois para tentar descobrir o que houve. Então. Mas é uma coisa que, assim, a gente, né, enquanto sindicato, enquanto trabalhadores, enfim, a gente não tem essa informação ali. Quem falhou aonde, a gente não sabe, né? Mas o certo é que nesse momento há essa possibilidade. O certo é que agora eles sentaram na frente do outro e aí se conversaram e se acordaram, né? Então, o certo é que daqui para frente as coisas, a princípio, estão se alinhavando e essas arestas estão sendo aparadas, né? Já é um grande passo, já que a greve foi decretada sexta-feira passada, no dia 6, se não me falha a memória. Isso. Né? E desde então, já tivemos aí umas 3 rodadas de negociação junto com a Justiça do Trabalho. Exato. E teremos mais uma próxima, que será marcada na outra semana ainda, né? Sim, aí seria no dia 20, né? Porque até sexta-feira que vem, vai ser juntar esse documento. O município vai tentar juntar antes, mas eles fizeram cotação de preço de pneu, de chassi, então algumas coisas já receberam, outras não. Então eles dependem de terceiros, né? Mas a partir do momento que eles receberem tudo, eles vão rodar o sistema e vão fazer o cálculo para projetar uma tarifa, e aí a gente, com base nessas informações, vai começar a negociar. Bom, pelo menos uma luz no final do túnel para os funcionários, para a empresa, para a prefeitura e principalmente para a comunidade cachoeirense. Exato, tem razão. Tá certo, então. Doutor Flávio Gomes de Lima, obrigada pela participação, pelas informações aqui no nosso Conexão 99. A gente continua acompanhando, né, todas essas questões, porque isso diz respeito exatamente como eu disse, a toda a comunidade cachoeirense que necessita do transporte coletivo. Grande abraço, muito obrigada. Abraço, à disposição.